Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, hoje, depois que eu saí, decidi, eu tive que sair para pagar algumas contas e decidi fazer algumas voltas, pequeno passeio aqui, como eu sempre costumo fazer, no pátio aqui do conjunto onde eu moro, conjunto residencial. E a gente vê que, apesar dos pesares, apesar de toda, no caso, você pode colocar aqui ideologia de gênero, apesar do avanço da agenda esquerdista por toda parte aqui no Brasil, da revolução cultural, de toda a má influência que vem de movimentos mesmo revolucionários de todas as ordens, ainda assim você vê que o que é estrutural, né, aquele caráter ôntico das coisas, vamos dizer assim, um termo mais técnico, mas aquilo que é a estrutura do ser e das coisas, ela prevalece, não tem como destruí-la. Então você tem um pátio aqui, você tem um jardim imenso, cheio de árvores, cheio de plantas, flores, enfim, plantações, e você tem as famílias. E as famílias, de certa forma, bastante unidas. Você vê as crianças brincando. Eu estava vendo ali um grupo de meninos, entre 9 e 11 anos, que lembrou a minha infância também, todos brincando, ou todos vestidos de soldados, ou de guerreiros, ou de super-heróis, ou de cowboys, né? E alguns deles estavam numa caixa, num pequeno baú, ali no meio do pátio que eles colocaram, estavam cada um escolhendo uma pecinha, um brinquedo, um boneco, representando algum herói, né? Ou seja, cada um estava escolhendo um herói ou estavam disputando, né, quem ia ficar com um determinado herói para iniciar as suas brincadeiras. Ou seja, eles estavam ali determinando os seus papéis. E isso não é um instinto. Não, isso está não é uma questão de uma opressão de tipo machista, de tipo patriarcal, né, de tipo monarquista, de tipo tradicional. Não, isso é simplesmente a consecução da sua própria natureza, tanto biológica, né, fisiológica, quanto espiritual. Ou seja, os meninos estão se identificando com papéis ali. E mais para frente você tem ali nos parquinhos que estão aqui, que se construíram aqui dentro, foi instalada, vamos dizer assim, a réplica de uma casinha de boneca, toda, toda em rosa, toda cor de rosa. E dentro da casinha você tem um grupo de meninas também, mais ou menos entre 9 e 11 anos, e elas, eu acho que elas não estavam nem fingindo, elas estavam realmente reunidas para tomar um chá. Elas estavam fazendo ali, né? Todas agindo com aquela delicadeza e aquela feminilidade que é própria das mulheres. E elas não estão agindo assim porque simplesmente a sua natureza biológica as determina. Ali existe uma identificação. E você tem o espírito, né, de cada serzinho daquele, de cada, né, criaturinha daquela, criaturinha humana daquela, ou seja, identificando-se com os seus papéis, tanto interior quanto exterior. E isso vai se dando ao longo do tempo. E esse é o desenvolvimento legítimo. Não se trata de nenhuma imposição. Não há imposição ali, né? E não há um instinto, uma linearidade, algo inflexível. O que há é exatamente uma relação profunda com um determinado ambiente, né? Né, a identificação com um determinado papel, né, com uma identidade, com uma personalidade, ou seja, a menina se tornando mais delicada, né, mais, vamos dizer, vaidosa, mais cuidadosa, e os meninos tornando-se mais ativos, mais, é, vamos dizer, mais tendentes à disputa, né, mais firmes e até mais agressivos. Não digo o agressivo doentio, o agressivo que vai partir para o conflito e para a destruição do outro, mas o agressivo no sentido da atividade, né, do ser ativo, do estar tomando sempre as providências, tomando as rédeas da situação. E quando há uma disputa que, se devido à idade deles não consegue ser tão leal quanto deveria ser, quanto
numa disputa entre homens adultos, ela vai chegar a isso, entende? Então não adianta nenhum grupo revolucionário, seja de que tipo for, e que esteja pautado na, na agenda de gênero, nenhum desses grupos realmente, de fato, vai conseguir mudar essa estrutura, porque isso é algo é, ontológico. Né? E não tem como fazer isso sem ser um processo doloroso, bizarro, né? Assustador, né? E que vai causar um escândalo e que vai causar uma reação. Então, essa é uma mensagem extremamente simples. Eu até gostaria, para esses grupos perversos, estilo de ideologia de gênero, ou de qualquer outro tipo de agenda esquerdista revolucionária, apenas uma pequena sentença de um pouco de sabedoria dos pensamentos de Pascal. Só para dar uma pequena iluminada e dar né, fazer uma pequena faxina, uma higiene psíquica nessa gente. A fim de que a paixão não nos seja nociva, façamos de conta que temos apenas 8 anos de vida. Né? Ou seja, é aquele início, aquela origem, é aquela singeleza, né? Vamos dizer assim, até ó, aquela pureza, né? Para a qual deveríamos, vamos dizer assim, para a qual a vida humana se dirige, é para a qual deveríamos voltar, no fim das contas. Era mais ou menos isso.